Gonçalo Ferreira é advogado e vamos falar hoje sobre a economia da atenção. É verdade. Antes de mais, Gonçalo, bem-vindo de volta ao Guerra e Paz. Trazes aqui um tema bastante interessante. O que é então a economia da atenção e se é algo assim tão recente? Em primeiro lugar, muito boa noite aos dois, boa noite também aos nossos telespectadores. A economia da atenção não é propriamente um tema recente, mas eu considero que é um tema urgente. E quando falamos de economia da atenção, enfim, pode haver muita gente que nunca tenha ouvido falar deste conceito, mas a ideia é simples. Nós hoje vivemos numa era em que existem tantos estímulos, em que existe tanta informação disponível, que aquilo que é verdadeiramente escasso é a nossa atenção. E o que a economia nos diz, as regras mais básicas da economia nos dizem, é que onde há escassez, há mercado. E é por isso que se nós pensarmos em produtos ou aplicações como as redes sociais, as notícias, a publicidade, vemos que elas competem de uma forma cada vez mais feroz pela nossa atenção. E fazem-no não só para nos informar, mas também e sobretudo para captar a nossa atenção durante o máximo tempo possível, porque é esse o modelo de negócio delas, é a partir da nossa atenção que elas ganham dinheiro. Portanto, a nossa atenção é um negócio. Exatamente. A nossa atenção vale dinheiro. A nossa atenção vale dinheiro e neste momento é um negócio. É isso que se chama a economia da atenção. E a economia da atenção também trouxe um novo paradigma. Porque se nós pensarmos uma vez mais nas plataformas digitais, na Meta, no Google, no TikTok, estas plataformas, isto é novo, deixaram de nos ver como clientes e passaram-nos a ver como produto. E, portanto, o modelo de negócio destas empresas é claro. Quanto mais tempo passamos nestas plataformas, mais dados lhes fornecemos, mais publicidade consumimos e, portanto, mais dinheiro. Mais valiosos somos. Exatamente, mais dinheiro elas ganham a partir da nossa atenção. E há até aqui um paradoxo, não é? Porque muitas vezes nós pensamos que a utilização destas plataformas é grátis. Mas também se pensarmos, ou seja, quando nós pensamos que um produto é grátis é porque se calhar o produto somos nós. Somos nós. E é isso que acontece os nossos dados. Exatamente, os nossos dados, a publicidade que nos vendem, tudo isso. O produto aqui somos nós. E isto é um paradigma novo trazido por esta chamada economia da atenção. E por isso nós pagamos um preço pela utilização dessas plataformas. É verdade que o preço é invisível, mas esse preço são os nossos dados, é o nosso tempo e é a nossa atenção. E, portanto, o paradigma que eu acho que é curioso da economia da atenção é que o utilizador, nós, deixámos de ser os clientes e passámos a ser a matéria-prima. E o que é que está a mudar em nós? Tantos estímulos está a levar, por exemplo, a problemas ao nível da saúde mental? Sim, há dados até impressionantes que demonstram isso. Cada vez mais consolidados. Cada vez mais e com consolidados. base científica rigorosa. Sim, não é? a ciência tem-se preocupado neste tema, porque é um tema que, enfim, que nos ocupa todos os dias e com o qual lidamos todos os dias, e há dados, como eu dizia, impressionantes. Para termos uma ideia, nós nos últimos 20 anos, eu trouxe exatamente um gráfico que representa exatamente isto, em 20 anos nós passámos de uma janela de concentração média de 2,5 minutos por pessoa para uma janela de concentração média de 47 segundos por pessoa. E isto não aconteceu porque o nosso cérebro tenha mudado. Não foi isso que mudou. Aquilo que mudou foi o mundo que nos rodeia. Desde logo... E o aumento brutal do número de estímulos, exatamente, não é? exatamente. Aos quais estamos ligados através do telemóvel, acima de tudo. Em primeiro lugar, o mundo mudou desde logo com o aparecimento dos smartphones e mais recentemente com o aparecimento das redes sociais. E, portanto, este novo contexto, este novo mundo, não é? Podemos considerar que é um novo mundo, fez com que nos últimos anos tivéssemos perdido cerca de 70% da nossa capacidade de atenção e concentração. E esta fragmentação da nossa concentração e da nossa atenção também se deve muito ao modo de utilização das redes sociais, porque estas plataformas, as redes sociais, compensam sobretudo os conteúdos curtos. Pensemos, por exemplo, no TikTok. O TikTok tem formatado uma geração a consumir informação num período de 15 a 60 segundos no máximo. Claro. E está constantemente a premiar a passagem para a nova... Scroll, o chamado scroll. Não é? Portanto, chamado scroll. Exatamente, é? exatamente. Este gráfico, Gonçalo, também revela algo extremamente interessante e muito preocupante. Sim. Não é? Este gráfico, isto foi um estudo feito, o estudo de desenvolvimento cognitivo do cérebro do adolescente, portanto, onde foram Isto em relação aos danos provocados nos adolescentes e nos mais novos. Exatamente, isto tem que ver, ou seja, isto é a relação entre a maior utilização das redes sociais e o crescente aproveitamento escolar dos alunos. Portanto, à medida que é crescente a utilização das redes sociais, é decrescente
o aproveitamento escolar, o rendimento. Há uma relação direta. Há uma relação direta entre a maior utilização com o menor aproveitamento escolar. E, portanto, aqui estão os resultados. Na leitura, na memória e no vocabulário. E no vocabulário, exatamente. Especialmente quando o uso é superior a 3 horas por dia. Exatamente. Para explicar aos nossos telespectadores, portanto, a barra verde representa os adolescentes que não fazem uso de redes sociais. Até é curioso, achei encontrarem ainda adolescentes que não usam redes sociais para fazer este estudo, mas o que é facto é que encontraram. A barra amarela representa os adolescentes que fazem um uso moderado das redes sociais e que o uso moderado é considerado mais ou menos 1 hora diária. E depois temos a coluna, a barra encarnada, que representa os adolescentes com maior utilização das redes sociais. Aqui, de 3 ou mais horas. 3 ou mais horas. E, portanto, o que podemos ver é que, à medida que o aumento, ou que as horas de utilização das redes sociais aumenta, diminui o aproveitamento escolar nos testes de leitura, de memória e de vocabulário. Portanto, há aqui uma relação direta entre uma coisa e outra. Com, enfim, deteriorações claras, não é? Ao nível da memória, do vocabulário e da leitura. Um processo de deterioração, claro. E o que também sofre aqui uma deterioração, Gonçalo, são as relações entre pessoas, especialmente nos adolescentes, porque perdem capacidades, perdem skills, não é? Sociais, não é? Interação humana. E de interação. Sim, não é? sem dúvida. E esse é um novo paradigma que também nos é trazido por esta chamada economia da atenção, que está a diminuir muito a capacidade de nós comunicarmos e, sobretudo, está a diminuir a capacidade de nós estarmos verdadeiramente uns com os outros. Isto acontece quer no seio familiar, portanto, num circuito mais pequeno, quer num circuito mais alargado da nossa inserção na comunidade. Porque, repara, todos nós... E aí os adultos, nós também temos responsabilidades, especialmente para quem tem filhos. Sem dúvida, porque quando estivermos a conversar e se formos, como somos recorrentemente, interrompidos por notificações do telefone, do computador, nós deixamos de ouvir a pessoa que está à nossa frente. E até parece um contrassenso, porque, por um lado, parece que as redes sociais, ou que com as redes sociais estamos mais conectados, mas verdadeiramente aquilo que nós estamos é mais sozinhos, não é? E portanto, aliás, há bocado falou-se aqui da encíclica do Papa Leão XIV, o Papa Leão XIV é muito firme no retrato que faz desta nova realidade. Aliás, esta encíclica, não é? Magnífica Humanitas, é absolutamente... É um trabalho absolutamente fantástico, não é? Esta primeira encíclica do Papa. Eu não sei se é possível sim, ler. dá para ler perfeitamente. Sim, ler. Quando o interesse imediato das plataformas, concentradas nas mãos de poucos, lá está, entra em conflito com o bem-estar dos menores, é necessário opor-se-lhe com decisões públicas clarividentes. De certa forma, alguns governos já começaram a dar passos nesse sentido. Sim. E até mesmo os Estados que são menos permeáveis à regulação estão, no fundo, a adotar medidas regulatórias para enquadrar e para regular, no fundo, um pouco o caos a que chegou no que diz respeito a este tema. Eu acho esta frase do Papa fascinante. Na encíclica, o Papa apela à responsabilização, primeiro da classe política, mas também à responsabilização das próprias plataformas digitais, uma vez mais... Introduz mesmo a questão da ética, não é? Da ética, é uma questão... E do bem na utilização da IA, não é? Exatamente. E, portanto, o Papa reconhece, como todos nós reconhecemos, quer dizer, as famílias, os pais, por si só, são insuficientes para fazer face ao poderio económico destas grandes plataformas. E, portanto, o Papa apela a um consenso entre a comunidade política, a comunidade educativa e as famílias, para que sejam adotadas medidas concretas. Medidas como, por exemplo, a adoção de uma idade mínima para o acesso e a utilização das redes sociais, mas também medidas de responsabilização das próprias plataformas pelos conteúdos que oferecem às pessoas, nomeadamente, neste caso, às crianças e aos jovens. E de certa forma, enfim, isso transparece ao longo de toda a encíclica, não é? Dotar a inteligência artificial de dignidade e humanidade. Claro. Não é? Mas o Papa está muito preocupado com os jovens. Lá está, porque há estudos, o Gonçalo já mostrou alguns deles, que são, de facto, extremamente preocupantes. E já depois da publicação da encíclica, o Papa, por exemplo, na visita à Espanha, falou claramente sobre isso com os jovens, não é? É, de facto, uma preocupação que o Papa Leão XIV está a colocar em cima da mesa, não é? À escala global, está a colocar isto na agenda global.
E isso é, de facto, extremamente importante. Não é? E Gonçalo, para onde é que caminhamos? Isto é um caminho sem retorno ou pode haver aqui algum momento de reflexão e de paragem? Sim, não é um caminho sem retorno. Então acho também é importante, enfim, não sermos alarmistas e catastrofistas. E a própria ciência também aponta nesse sentido. A ciência, que por um lado nos dá estas evidências que aqui trazemos, também nos diz que o mundo não está perdido, nós não estamos perdidos. A ciência diz que nós mantemos as nossas capacidades de concentração e de atenção intactas. Aquilo que precisamos é de repensar a utilização que fazemos da tecnologia. Nem sequer precisamos e não devemos abandonar a tecnologia. Agora, a tecnologia deve estar ao nosso serviço e não os humanos estar ao serviço da tecnologia. Mesmo para terminar, dentro do que estás a dizer, parece-me, uma diferença entre os nativos, já nem é digitais, mas é desta fase, digamos assim, que nasceram já com este turbilhão de estímulos e pessoas de uma geração, na casa dos 30, 40, 50, que também estão nessa turbilhão de estímulos, mas conheceram o pré Claro. e, portanto, ainda têm uma oportunidade de optar, voltar para trás. Claro. Tenho dúvidas se os mais jovens têm essa oportunidade. Para acabar, só dizer que partilho dessa questão e veremos o que o futuro nos reserva. Oxalá tenham. Gonçalo, foi um gosto. Muito gosto. Recebê-lo E até aqui, breve, Gonçalo, sempre pela segunda breve. vez. Obrigado, não é? obrigado.